Para falar agora sobre o Flamengo, repercutindo uma informação da CNN de Portugal. Por lá, asseguram que Arthur Cabral, centroavante brasileiro de 26 anos de idade, entrou na lista de possíveis reforços do Flamengo para o próximo ano. Só para lembrar, o Gabigol não fica no Flamengo, o Carlinhos não deu conta do recado e é possível que o Pedro só tenha condições de jogo a partir do segundo semestre. Então hoje a prioridade no Flamengo está em encontrar um centroavante. O Arthur Cabral não vive uma boa fase com a camisa do Benfica, havia sido comprado no ano passado por 20 milhões de euros. Na primeira temporada, ou na primeira metade da temporada, nem foi tão mal. 43 jogos, 11 gols e 3 assistências. Mas nessa atual temporada, que está perto de completar 5 meses, são só 12 jogos, 1 gol e 1 assistência. Nas únicas 2 vezes em que ele foi titular em competições menos importantes, a Taça de Portugal e a Taça da Liga de Portugal. Diante da fase ruim do Arthur Cabral, dá para imaginar que o Benfica tope fazer negócio por bem menos do que os 20 milhões de euros. Para o Flamengo talvez fosse mais interessante adquiri-lo por empréstimo com opção ou obrigação de compra, até para ver se o Arthur Cabral se adapta ao futebol brasileiro, alguém que não foi bem com a camisa do Palmeiras, embora tenha feito sucesso no Ceará. A passagem dele pelo futebol europeu é marcada por um grande sucesso no Basel e uma passagem razoavelmente boa com a camisa da Fiorentina. A pergunta que eu quero deixar para o torcedor rubro-negro é: sai Gabigol e entra Arthur Cabral, essa troca é boa? Você se anima com essa mudança? Ô, Vene Casagrande, tudo certo com a Arrascaeta, né? Tudo certo, obviamente que ele poderia estar melhor à disposição do Flamengo, mas teve essa necessidade de ele passar por essa artroscopia no joelho. Se tem uma boa notícia é que é algo simples, digamos assim. É um processo simples e a tendência é que ele fique à disposição para a pré-temporada. Então, para esses jogos aí que ainda restam para o Flamengo nessa reta final de temporada, 5 jogos, ele obviamente não vai ficar à disposição, mas que bom que ele já passa por essa artroscopia logo e que fique à disposição para a pré-temporada já pensando no próximo ano. Para mim, a melhor notícia não é nem em relação a Arrascaeta. A Alcinente citou o Pedro ali, a evolução do Pedro. Para quem não sabe, o Pedro já está até fazendo trabalho com carga, ou seja, que é um exercício de musculação, uma cadeira flexora com carga. Se a gente for fazer um comparativo, na outra vez que ele teve esse mesmo problema no joelho, nessa época, ou seja, cerca de 2 meses depois, ele não estava nem encostando o pé direito no chão. Então, assim, ele está evoluindo bastante. A tendência é que volte antes do prazo pré-estabelecido aí, mas lembrando, sempre com paciência, fica sempre aquela dúvida de como ele vai retornar. Mas pelo menos eu vejo por um bom lado, um lado positivo, ele já está evoluindo bastante aí nesse processo de recuperação da cirurgia grave que ele passou no joelho. Agora, Pedro fora já há algum tempo. Aliás, foi o grande problema, a grande pedra no sapato do Flamengo na temporada, hein, Pedrosa? Ele era o grande cara de confiança tática e tudo mais em relação ao Tite e foi difícil retocar a ausência do Pedro. E agora o Arrascaeta. Mas o ano do Flamengo já está, mesmo agora com o holofote mais aí na eleição. O Flamengo tem eleição agora em dezembro e aí muda o seu presidente, hein, Pedrosa? Eu acho que a dependência que o Flamengo do Tite tinha do Pedro é muito maior do que tem do Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador que dispensa comentários, gênio, craque, joga demais, mas assim, a temporada dele é irregular. E mesmo na temporada irregular do Arrascaeta, ele consegue ser decisivo como ele foi no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Mas em relação à importância, o Pedro era muito mais importante para esse Flamengo do Tite do que era o Arrascaeta. Claro que sente-se falta, o Pedro inclusive poderia ter mudado a história do Flamengo na temporada, principalmente no jogo da Libertadores contra o Peñarol, mas a vida que segue, cara. Agora o Felipe Luiz conseguiu já ganhar a Copa do Brasil, já tem jogadores que podem substituir o Arrascaeta nessa função, que tem desempenhado bem na minha visão. Por exemplo, o Alcaraz é um jogador que não faz a função exatamente do Arrascaeta, mas muda o tipo de jogo do meio-campo do Flamengo. E ele pode ser utilizado ali como homem de meio-campo também. O Matheus Gonçalves entrou muito bem na ponta direita, o Flamengo agora está jogando com 3 atacantes. Ele é outro jogador que pode desempenhar essa função. Até mesmo o Lohan, que tem recebido poucas oportunidades, dá para usar esses últimos jogos aí para poder botar mais o garoto para jogar. Enfim, opções do Felipe Luiz não faltam para ele, até porque ele fala isso sempre, né? Com a máquina que eu tenho nas mãos, eu não posso ficar dando desculpa. É verdade. Então, que bom que o Arrascaeta passou por essa artroscopia para poder se cuidar, para quem sabe em 2025 ele ter uma temporada mais regular, fisicamente falando. E a delicadeza que o Felipe Luiz tem, até por ter trabalhado na base, de, por exemplo, promover na hora certa ou dar oportunidade na hora certa para o Matheus. Você traz um ponto importante, o Lohan, talvez, se o Felipe Luiz sentir, pode ser também a hora
de começar a experimentar um pouco mais, e outros garotos da base. É muito complicado você fazer essa transição, botar no momento certo. E agora é um momento mais de relaxado do Flamengo aí, já tá campeão, né? Ainda mais tem alguns jogos, alguns minutos no Campeonato Brasileiro, né, Vinícius? Inclusive o próprio Felipe Luiz, quando ele foi questionado na última entrevista coletiva por que ele demorou tanto a fazer uma substituição, tendo visto que os jogadores estavam muito desgastados, e ele falou isso, ele foi muito franco, ele falou, eu conheço esses garotos, lembrando que no último jogo, o Flamengo, no banco de reservas, só Léo Pereira não era cria da categoria de base ou não era jogador da categoria de base. E o Felipe Luiz falou isso, eu conheço esses jogadores, então eu achei melhor preservá-los nesse momento, porque no entendimento do treinador do Flamengo não era o momento ideal para colocar alguns atletas. Ele acabou colocando, por exemplo, o Chola, que é nigeriano, que pôde fazer a sua estreia pelo time profissional, um bom jogador inclusive que se hoje está no Flamengo é muito graças ao Felipe Luiz, que na ocasião, como treinador do Sub-20, pediu à diretoria do Flamengo que exercesse a compra desse atleta. Então, de fato, ainda tem isso. O Felipe Luiz conhece bastante esses jogadores crias da categoria de base. Mas eu não acho que o Flamengo tem que pensar em apenas utilizar esses jogos já pensando em 2025. Pelo contrário, eu acho que o Flamengo tem que pensar nesses jogos vencer. Tem que vencer, independentemente... Até porque quanto mais alto fica na tabela, maior é a premiação, né? Independentemente de desfalque. O próprio treinador fala isso. Eu não posso ficar aqui... Você ainda mira no título, Vene? Não. Acho que o único título que o Flamengo pode comemorar, que a torcida pode comemorar aí ao término da temporada é a saída de um dirigente chamado Marcos Braz do Flamengo. Esse seria o grande título novamente na temporada. Fora isso, assim, na boa, não tem como você pensar em título do Campeonato Brasileiro. Não tem como. Eu acho que o torcedor, eu brinco aqui, alô, Fernanda, abre o olho, mas, gente, é na base da resenha, na base da brincadeira. Porque eu acho que, assim, o Flamengo não pensa mais no título do Campeonato Brasileiro. Gabigol chamou a atenção novamente em seu canal no YouTube. Pois é, o Gabigol agora está com um canal no YouTube. Ele postou um vídeo lá. E nesse vídeo, uma parte do vídeo, tem uma frase assim: eu sou Flamengo, eles não. E muita gente interpretando essa frase como uma indireta para a atual diretoria do Flamengo, lembrando que Gabigol e a atual gestão estão vivendo, digamos assim, uma guerra fria, troca de farpas a todo momento. Obviamente, alguém está tentando minimizar a situação, tentar jogar panos quentes, mas na boa, a situação ainda é muito complicada. Por exemplo, hoje, sexta-feira, o Gabigol não sabe se será relacionado para pegar o Cuiabá na quarta. Os dirigentes podem até ter uma ideia, mas o Gabigol não foi comunicado dessa ideia. Falei com pessoas próximas ao Gabigol. O Gabigol ainda não sabe se será relacionado para o jogo de quarta-feira contra o Cuiabá. O jogador foi afastado pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que alega que o jogador cometeu atos de indisciplina, mas ninguém fala que atos são esses. Já tentaram dizer que atos de indisciplina com o Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz, no pronunciamento dele, deixou muito claro que o problema não foi com ele, foi uma decisão do Marcos Braz. E por falar em Gabigol, o Landim voltou a falar sobre Gabigol, dessa vez em uma entrevista a um podcast, o Flow. Inclusive o Gabigol, da última vez que falou sobre a diretoria, reclamou que ficava sabendo tudo através de entrevistas em podcast, que nada era falado para ele. E aí, durante essa entrevista, o Landim disse: não sei se é o Flamengo ou se é o Gabigol que não acredita nele mesmo. Se ele quer ficar no Flamengo e acredita na capacidade dele, porque ele não aceita esse 1 ano de contrato e depois continua. Eu vou ser bem sincero, Landim, esse contexto, essa narrativa de que a gente oferece 1 ano, é ele que não quer, beleza. Eu falo isso sempre, tá? É o Gabigol que não quer aceitar. Mas se põe no lugar dele, Landim. Você aceitaria se você fosse ele? Depois de você ter apertado a mão dele, ter apertado a mão do empresário dele, ter apertado a mão da família dele com acordo verbal? Inclusive, Landim, cumprir palavras não é o forte da sua gestão. A gente sabe que no futebol só vale depois que assina. Mas palavra não está valendo muito nos últimos tempos, pelo menos a sua palavra. Porque com o Rodinei foi a mesma coisa, com o Andrés Pereira foi a mesma coisa, com o Dorival Júnior foi a mesma coisa. E agora com o Gabigol, isso são os 4 profissionais que falam. Não é o Vene Casagrande falando. Então, até entendo essa narrativa, eu já falei isso, mas se a gente tiver um pouquinho de empatia, talvez você também não aceitasse. Porque o Gabigol, ele se sentiu desprivilegiado, se sentiu, digamos assim, deixado de lado.
Ele pode ter vários sentimentos ali, e ele botou tudo para fora naquela entrevista. É isso aí, nação rubro-negra. Prestem atenção nessa grande informação que acabou de sair agora. Flamengo pode estar fechando 2 contratações para 2025 e a primeira delas é o atacante que está atualmente em baixa no Benfica. Arthur Cabral chega para ser o substituto de Gabriel Barbosa, o Gabigol. É isso mesmo. Segundo portais lá de Portugal, a Record disse que o Benfica aceita negociar o atacante Arthur Cabral com o Flamengo para a próxima temporada. Então, assim, o Flamengo já tem o primeiro nome na lista, o primeiro nome muito perto de ser anunciado, já avisando a próxima temporada, tem Super Mundial de Clubes, e o Flamengo não quer ficar sem ninguém. O Flamengo vai perder o Gabigol não vai continuar no Flamengo, e o Flamengo tem que contratar o quê? Um substituto, e esse substituto, para mim, é o número 1, Arthur Cabral. É um cara que pode ajudar muito o Flamengo, né, a fazer gols, ajudar ali no sistema ofensivo. É um cara que já tem uma experiência europeia, já tá há muito tempo jogando na Europa, então assim, não vai chegar aqui, não é uma aposta, já é uma realidade. Então, assim, eu acho muito provável ele chegando no Flamengo com esse estilo de jogo do Felipe Luiz, aquela marcação intensiva, sabe? Aquela marcação super ofensiva. Eu acho que toda hora a bola pipocando ali na área, ele pode bater de esquerda. É um cara que sabe fazer gols, é um cara que tem repertório, é um cara, assim, decisivo. Então, eu aprovo a contratação do Arthur Cabral. Já a situação do Vitor Roque é um pouco mais delicada, até porque ele começou a jogar bola, entendeu? Mas o Flamengo não está descartando. O Flamengo mira duas contratações, tanta de Arthur Cabral e tanta de Vitor Roque, que é o sonho dessa diretoria. O Flamengo está disposto a fazer um altíssimo investimento, tendo em vista que outros jogadores sairão do time titular, sairão da equipe, como Fabrício Bruno, né? Tem o Erle, que pode sair do Flamengo por milhões. Tem o Lohan, né? Então, assim, tem diversos jogadores. Então, assim, nação rubro-negra, vou falar um negócio pra vocês. Eu estou muito motivado. Vamos torcer para que esses 2 atletas cheguem no clube de regatas do Flamengo. Vocês aprovam a chegada desses 2 atletas? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!